Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a história de Salomão e o que a gente consegue aprender com a vida dele. Salomão foi filho de Davi e assumiu o reinado de Israel após a morte de Davi. E teve uma noite que o Senhor apareceu em sonho a Salomão e disse que ele poderia pedir o que quisesse. Salomão, ao invés de pedir ouro, prata, mulheres, carros, cavalos, ele decidiu pedir sabedoria para conseguir governar Israel. E por conta dessa resposta, o Senhor se agradou de Salomão e deu sabedoria a Salomão e deu muito mais, além do que ele tinha pedido. Então, a primeira coisa que a gente pode aprender é: se o nosso coração está nas coisas de Deus, está em servir o Senhor com excelência, as outras coisas virão por consequência. Que o nosso coração esteja em primeiro lugar nas coisas do Senhor. Porque o Salomão, ele pediu sabedoria para lidar com o povo de Israel, ou seja, ele queria sabedoria para servir o povo da melhor forma possível. Então, o nosso coração está em servir os outros, em pedir sabedoria ao Senhor para lidar com as nossas situações do dia a dia, ou está em pedir bens materiais? Eu vi essa semana uma pregação e ela falava: o que para a gente é muito importante, ouro, prata, bens materiais, no céu as pessoas pisam em chão de ouro, porque lá no céu isso não é nada, isso é muito pouco importante. O que para nós é extremamente importante no céu é feito ruas de ouro para que a gente pudesse pisar em cima, então isso não é importante para lá. O que é importante é um coração rendido, um coração dedicado ao Senhor, em fazer a sua vontade, em obedecê-lo e se dedicar realmente de todo o coração ao Senhor. E aí a história segue, Salomão começa a reinar em Israel, e ele era um homem extremamente conhecido pela sua sabedoria, é tanto que reis de outros países vinham visitá-lo para ouvir a sua sabedoria, para até mesmo julgar, né? Salomão julgava casos de outros reinos. E uma coisa que eu percebi, a história vai avançando e Salomão vai se desviando. Mas por que ele vai se desviando? Porque ele se casa com muitas mulheres e mulheres de povos que eram inimigos de Israel. E essas mulheres adoravam outros deuses e fizeram com que Salomão se desviasse e adorasse outros deuses. E uma coisa que eu percebi, na história de Davi e de Saul, fala muito específico que o Espírito do Senhor se apossou de Saul, mas por conta da sua desobediência ele saiu e depois ele se apossou de Davi. Então Davi passou o seu reinado inteiro tendo o Espírito do Senhor com ele. Então todas as decisões que ele precisava tomar, todas as atitudes, ele buscava primeiro o Senhor. Senhor, eu devo invadir ou não? Eu devo guerrear ou não? Ele sempre pedia a opinião do Senhor. Só que quando eu venho para a história de Salomão, ele não diz em nenhum momento que o Espírito do Senhor tomou posse de Salomão. E isso é uma coisa muito interessante, porque se nós não temos o Espírito do Senhor conosco, nós vamos fazer o que bem entendermos e tomaremos decisões erradas. Então, você tem que prestar atenção hoje. Eu estou agindo que nem Davi, pedindo opinião ao Senhor em tudo que eu faço, ou estou agindo que nem Salomão, tomando decisões por conta própria? Então, esse é um ponto que me chama muita atenção. O Espírito do Senhor não estava com Salomão. Ele apareceu a Salomão 3 vezes, mas ele ainda assim decidiu tomar decisões por conta própria. E o Senhor sempre fala, a gente vê muito isso. Se você me obedecer, se você não adorar outros deuses, eu estarei com você, eu te tornarei próspero, o seu reino será firmado para sempre. Só que ainda assim, mesmo com essas promessas, Salomão e os reis que vieram depois decidiram seguir por conta própria. E se a gente traz isso para a nossa realidade de hoje? Quantas vezes o Senhor nos diz: minha filha, siga por esse caminho, siga nessa atitude, siga nessa decisão. E nós decidimos não fazer isso. Nós decidimos seguir por conta própria, porque nós julgamos
que o nosso caminho é melhor do que o Senhor nos ordenou a tomar. E saiba que nem sempre o caminho que o Senhor nos pede para tomar vai ser o caminho mais fácil. Ele pode ter pedras no caminho, mas o Senhor nos ajuda a não tropeçar nessas pedras. Mas se a gente decidir por um caminho mais curto, pela porta larga, nós vamos cair, nós vamos tropeçar e no final nós vamos nos arrepender. Então Salomão, que tinha toda a sua glória, que tinha todo o seu reinado maravilhoso, tinha um palácio maravilhoso, tinha construído o templo para o Senhor, ele perdeu tudo isso, porque decidiu adorar outros deuses, decidiu se afastar do Senhor. E lembre-se que Davi, ele não foi um homem perfeito. Ele teve sim a queda quando decidiu matar Urias e decidiu se apossar da esposa de Urias. Mas ele se arrependeu do que ele tinha feito. Ele se arrependeu, ele se voltou novamente ao Senhor. Então isso é o mesmo que nós devemos fazer. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos pecar, nós vamos errar, nós vamos fazer coisas que desagradam a Deus. Mas cabe a nós tomar a decisão de se arrepender e continuar tentando todos os dias, continuar fazendo a nossa parte, continuar pedindo ajuda ao Senhor, ou decidir se apartar de vez. E no final, nós receberemos ou a coroa da vida ou a coroa da morte. Então isso é um ponto que vocês devem refletir e que eu também devo refletir. Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho, certo? Então reflita sobre isso. E outro ponto também muito importante. Nós devemos nos dedicar ao Senhor de todo o nosso coração. E é tanto que na palavra de Deus, mais lá na frente, 1 Reis 15:3, fala sobre um outro rei que veio depois de Salomão, anos depois, e ele fala: seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu predecessor. Quando nós não temos o nosso coração voltado 100% ao Senhor, nós damos espaço para que qualquer outra coisa preencha o espaço que pertence ao Senhor. Então não adianta a gente ter parte de nós dedicados ao Senhor e outra parte dedicada ao mundo. Não adianta a gente ficar em cima do muro. A gente precisa tomar uma decisão. Ou estamos do lado do Senhor, ou estamos do lado do diabo. Então, será que eu estou no lado que agrada o Senhor? Será que eu estou me dedicando 100% ao Senhor? Será que o meu coração está voltado para Ele? Então nós temos que refletir sobre isso e realmente entender. Se hoje tem algo que te afasta de Deus, se tem algo que está preenchendo o lugar que só Deus pode ocupar, tire isso do teu altar. Pare de idolatrar isso. Pare de idolatrar algo que não é o Senhor. Porque Salomão, da mesma forma, não teve o coração 100% dedicado ao Senhor. Não foi que nem seu pai Davi. E por isso, ele se voltou e se prostrou para outros deuses. Então, meu convite para você hoje é: se tem algo que te afasta do Senhor, abandone isso. Volte para Ele. Se volte, se dedique e doe o seu coração. Sirva ao Senhor de coração inteiro. E só Ele pode mudar os nossos corações. Só o Senhor pode mudar o nosso coração e por isso que a gente deve pedir para Ele ajuda nisso. Então, mesmo com toda a sabedoria, Salomão caiu. E com tudo isso caiu também o seu palácio, todos os bens que ele tinha ganhado. Então hoje, se tem algo que preenche teu coração a não ser o Senhor, que você possa abandonar. E abandonar não quer dizer que você vai deixar de lado. Pode ser até uma coisa boa, pode ser um relacionamento, um trabalho, filhos, tantas coisas. Você só precisa colocar ele nos seus devidos lugares. Cada coisa em seu devido lugar. E deixar que o primeiro lugar seja sempre o Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. Comenta aqui embaixo o que você achou, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal.
Esse canal tem vários outros vídeos que também podem te abençoar. E se você gostar, compartilha com outras pessoas para que essas pessoas também possam ser alcançadas. Que Deus te abençoe.